além de uma amiga muito especial, ela é também uma extraordinária profissional no mercado tradicional. E profissional é profissional, né? Hoje vocês vão sentir o que é uma profissional falando e atuando na área que ela atua. Então, se eu fosse você, eu anotaria. Porque não é simples e nem é fácil você conseguir uma hora com uma pessoa que nem essa para explicar em detalhes para você o que você tem que fazer para você atingir os seus objetivos. E hoje o objetivo aqui é o quê? Você é o que pensa e come. Me ajude a receber com a sua melhor salva de palmas diretamente de Recife, de Paulista, Pernambuco, de algum lugar do Brasil, essa mulher extraordinária, nada mais nada menos que ela, doutora Sandra Goretti. É com você, minha amiga. Boa noite, pessoal. Mais um grande prazer estar aqui com todos vocês em mais uma noite, não é? Aqui, a Semana Unifit, que a Zero Company preparou com tanto carinho para todos vocês, não é? Estou uma olhadinha aqui no chat, muito obrigado, não é? Retribuo essas palmas a vocês que estão aqui, que poderiam estar fazendo tantas coisas, não é? Agora à noite, inclusive dormindo, mas estão aqui. Não é? Foi a primeira vez que a gente está com esse projeto, né? A Semana Unifit, reunindo alguns profissionais, né, em seus campos de atuação para ajudar você, desafiante, que aceitou estar nesse desafio conosco, para ajudar os coaches também, que têm algumas dificuldades, porque, assim, eu tiro o chapéu para todos os coaches, porque eu também sou, e eu sei que não é fácil, lidar com o novo. Cada desafiante é uma pessoa única, vem com a sua história, não é? Com seus ensinamentos, com as suas vivências. Então, assim, não é fácil, são 21 dias de dedicação total, porque a pessoa respira no grupo, a gente tem que ver que ela respirou, o que ela falou, não é? Se ela está seguindo direitinho aquele plano alimentar. Mas, enfim, como o Sidney falou, não é? Muito obrigada, eu só estou olhando aqui a Shirley, minha desafiante, né? Eu estou olhando aqui de lado, gente, porque eu botei o chat aqui para eu poder acompanhar e interagir um pouco com vocês, não é? Pessoal da Colômbia, olha aí, Manaus. Estou só olhando aqui. Boa noite a todos, né? Como o Sidney falou, eu sou psicóloga por formação. Eu tenho 15 anos de formada, me formei pela Universidade Federal de Pernambuco e sempre amei a área de saúde mental, a área de psiquiatria em si. Né? Fiz um mestrado na área de saúde mental e trabalhei muito, né, com transtornos mentais, depressão, né, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, e também fui no meu caminho pela questão de álcool e outras drogas. Fui coordenadora da política da cidade onde eu moro, não é? Onde a gente tem o nosso mega story de Pernambuco, onde o nosso presidente, o nosso casal de presidentes também tem uma casa aqui em Pernambuco. Então, assim, eu trabalhei muito com a questão da compulsão, não é? Compulsão alimentar, compulsão por droga, e a gente sempre esquece que o açúcar é uma das drogas lícitas que está ali, que causa uma dependência enorme e que a gente não se dá conta disso, não é? Então, vamos lá, né, para essa ajuda do universitário aqui, não é? Então, assim, emagrecer não é algo fácil, né? Emagrecer é algo de peso, né? Entendi. A obesidade ela é apontada como uma epidemia, minha gente. Estima-se que 70 milhões de brasileiros estão acima do peso saudável. 15% das nossas crianças apresentam sobrepeso ou obesidade. E o que é mais estarrecedor é que pesquisas apontam que cerca de 75% das pessoas voltam a engordar nos primeiros meses e que 80% a 95% recuperam peso em 5 anos, volta a seu peso normal. Aí vocês devem estar dizendo, Sandra, com a estimativa dessa, com a expectativa dessa, o que é que eu vou fazer nesse desafio? Mas aí é o que a gente vai entender. Por que essas pessoas elas voltam a adquirir esse peso? Porque elas não continuam o que aprenderam. E a gente tem uma projeção muito séria que, em 2025, 2,3 bilhões de adultos e 75 milhões de crianças estarão com sobrepeso ou obesidade, não é?
O que a maioria das pessoas sabem, a maioria das pessoas, gente, elas sabem o que é certo e o que é errado com a alimentação. Elas sabem, elas conhecem tudo, né, de certo, de errado, e trava longas lutas, não é, com a balança, já fez muitas dietas, sabe o nome de tudo que é remédio utilizado para emagrecer? Os nossos distribuidores conhecem a nossa suplementação alimentar, que ajuda nessa perca de peso, mas por que muita gente que até perde peso não consegue se manter magra? Sabe por quê, gente? Porque o problema do sobrepeso e da obesidade, ele não é só físico, ele é físico e emocional. Emagrecer e principalmente manter o peso não é tão simples assim quanto a gente fala, quanto muitas pessoas falam, não tem nada de simples. A gente pode saber o caminho, não é? A gente pode, deixa eu mudar um pouco, não é que ele não seja simples, ele é até simples, ele não é fácil, né? E por que ele não é fácil? Porque a gente traz uma carga de tudo que a gente vivenciou, de tudo que a gente viveu, aspectos da nossa personalidade, né? Tudo que a gente ele impacta tudo que a gente é, tudo que a gente viveu, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, ele impacta diretamente nesse processo de emagrecimento. E vamos falar um pouco agora dessa relação da mente com a comida. Muitas, mas muitas das nossas necessidades, vamos dizer, a maioria delas, são estipuladas pelo corpo. Por exemplo, sede, sono, fome, mas quem determina e quem decide a forma que a gente vai suprir essas necessidades é o nosso cérebro. Por exemplo, o nosso corpo, ele necessita de alimentos, mas quem escolhe os alimentos que irá ingerir somos nós, não é? A gente tem o livre-arbítrio, porque assim, minha gente, se a gente está com fome e com meio quilo de alimento, a gente consegue saciar essa nossa fome, pode ser meio quilo de salada, pode ser meio quilo de chocolate, pode ser meio quilo de feijão, não é a quantidade, porque a quantidade é a mesma, a escolha da gente é que precisa ser uma escolha inteligente para fazer o nosso corpo se saciar, né? E caso você esteja acima do peso, a responsabilidade ela pode ser da sua atual programação mental. E não existe dieta, minha gente, remédio, livro que possa mudar isso. A única maneira de emagrecer e não voltar a engordar, gerando aquele famoso efeito sanfona, né? Que a gente conhece, não é que muita gente passa, é modificar de uma vez por toda aqui, ó, na sua cabeça, a sua relação com a comida. Olha aí, Júnior Rodrigues, lá de Manaus, né, um participante do Unifit, pessoal ligado aqui, a equipe gargalhada toda em peso também, não é? Uma grande referência, o Cris e a Camila, né, para o nosso Unifit. Então, assim, a gente já entendeu isso, né? Que mente e comida tem uma relação estreita e que a gente escolhe aquilo que a gente alimenta para saciar a nossa fome fisiológica, não é? Aí você diz, pô, Sandra, você falou de uma programação mental que me faz ter dificuldades de perder peso, de emagrecer, ou me faz estar sempre nesse efeito sanfona, engorda, emagrece. Mas eu tenho algo muito bom para te dizer. O nosso cérebro, ele é semelhante a um computador. Os comportamentos, eles são como programas. E você pode até ter desenvolvido um programa ineficaz sobre a ação de se alimentar, sobre a escolha desses alimentos para saciar suas necessidades fisiológicas. Mas uma boa notícia é que depois que você aprende a reprogramar, porque a gente consegue reprogramar sim a nossa mente, você não terá tantos sacrifícios em obter novos hábitos, hábitos de pensar, atitudes de se alimentar que vão garantir o sucesso. E é, de fato, impossível abandonar um hábito apenas com força de vontade. É necessário reprogramar a mente. E o que a gente propõe nesses 21 dias é exatamente essa reprogramação. Por quê? O que a gente consegue fazer por 21 dias consecutivos, isso já é comprovado, o nosso cérebro,
ele começa a se reprogramar, criar novos programas e passa a ver aquilo como um hábito. Então, aquilo que antes causava, que poderia causar tanto desprazer, tanto sofrimento, tanta dor, ele passa a ser visto de uma melhor forma, porque ele é internalizado para a gente como algo que faz parte da nossa rotina. Né? Então, e como é que essa programação é construída? A partir das nossas crenças. Né? Existem teorias que dizem que desde lá, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, mesmo sem a gente lembrar de nada, toda a nossa história familiar, toda a nossa história de hereditariedade vem com a gente e ajuda a formar essas nossas crenças. Crença é tudo aquilo que você acredita que é verdade. E quando você acredita, por exemplo, que você não consegue emagrecer, quando você acredita que você não é capaz de fazer nada, de progredir, de levar algo até o fim, você vai passar o tempo todo se sabotando. E aí vai ter essa dificuldade, porque a sua programação mental, como eu já falei, é uma, mas também, como eu já falei, essa reprogramação mental ela pode ser adquirida com novos hábitos. E aí, o que é que muitas pessoas, até como desculpa, usam, né? Não é essa... Eu já tenho uma crença formada que eu não consigo fazer nada. A culpa, sabe de quem foi? Do meu pai e da minha mãe, que lá atrás não me ensinou em relação à alimentação mesmo, hábitos alimentares mais corretos, não é? Que não me deu a segurança suficiente e me tornou uma pessoa emocionalmente estável. Mas a gente precisa entender o seguinte, isso aconteceu lá atrás. Minha gente, tem gente de 30, 40, 50 anos que ainda bota a culpa nos pais, não é? Quando, na verdade, você é o único responsável pela sua vida, pelas suas decisões, pelas suas decisões e também pelas suas omissões. E aí entra a autorresponsabilidade, que é você entender que você é o autor da sua vida, que você é responsável por todas as escolhas, por todas as omissões. Então, esse papel do que a gente está falando aqui, que seria desse processo de emagrecimento, de você adquirir hábitos saudáveis, não é? E criar uma nova rotina de reeducação alimentar, é uma coisa que está aqui, ó, nas suas mãos. A responsabilidade dessa mudança não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu esposo, não é do seu patrocinador, não é da sua nutricionista, não é da sua médica, da sua psicóloga, do personal trainer, ela é sua, exclusivamente sua. Sinto muito lhe dizer, viu, minha gente, mas é sua, não é? Então, pessoal, existe, não é? A gente tem uma relação muito íntima com a comida, não é? Tudo a gente festa, tristeza, tudo a comida está ali, não é? Nesse meio. E aí eu pergunto a vocês, não é? Como é que estão as emoções de vocês? Vocês têm levado essas emoções para o prato? A compulsão por comida, motivada, a compulsão por comida, não é? Relacionada a razões emocionais, relacionada à sua emoção, ela é a segunda maior causa de obesidade no mundo. Então, assim, vê como é que é sério a relação que a gente estabelece com a comida. E muitas vezes as pessoas comem porque se sentem entediadas, solitárias, infelizes, cansadas, ou por qualquer outro motivo que não esteja diretamente relacionado à necessidade de se alimentar. E é exatamente aí que entra essa questão da fome emocional e da fome física, não é? A fome física, ela é um processo fisiológico. Você sente o seu estômago ronca, você tem dor de cabeça, não é? Você não pensa assim, estou com fome. Você considera vários alimentos. Você come o que numa fome física, uma fome fisiológica, você não vai se saciar se comer um chocolate. Isso é relacionado a uma fome emocional, que na fome emocional há a ausência de sinais físicos, né? O estômago está lá tranquilinho, calminho, não é? E você tem fome de coisas específicas. Hoje eu estou com fome de pizza. Gente, isso não é fome. Isso é vontade, não é? Isso não é fome, isso é apetite, é diferente. São coisas totalmente diferentes, não é?
A fome física, a Renata, não é, a nossa nutricionista, ela também falou muito isso, sobre essa diferenciação, não é? A fome física, ela cresce aos pouquinhos, começa aqueles sinaizinhos, né? Estômago ronco um pouquinho, você já consegue se sentir um pouco fraca, não é? A fome emocional, não, minha gente, ela começa, ó, ela vem, de repente, você só quer alguns alimentos específicos, ela não se satisfaz, ela não se sacia, ela cada vez quer que você coma mais, e você fica o tempo todo em busca de algo que não vai te saciar, porque não é uma fome fisiológica, é algo que está aqui, ó, e que você vai atrás dessa fome emocional, desses alimentos para tamponar, às vezes, uma angústia, uma tristeza, uma depressão que você tem, não é? Porque, assim, o nosso organismo, ele está ali, não é? Ele funciona através de dois centros, não é? De prazer ou de fuga, de perigo, não é? E aí, nessa fome emocional, você muitas vezes está buscando um prazer na comida, quando a gente tem tantas outras fontes que a gente pode ter de prazer. Não é uma educação, é uma atividade física, uma leitura, o próprio dormir, mas não, a gente sempre busca. E essa fome emocional, às vezes, ela está por uma questão de você, estou a fim de me distrair, não é? Então, gente, se você identifica que é uma fome emocional, sai logo da cozinha, faz alguma coisa, vai caminhar, vai dormir, vai ler, vai andar, não é? E se você diz assim, poxa, eu já estou me sentindo triste, hoje eu não estou muito bem, então é por isso que eu estou com essa fome, não é? Então, assim, minha gente, relaxa, tenta relaxar, respira, tenta socializar, conversar com alguém, cuidar do seu corpo, fazer uma rotina que você se sinta bem, mas não come. Agora, se você consegue identificar que é uma fome fisiológica, que você realmente está com fome, que você tá sentindo os sintomas fisiológicos, que você está... que já faz muito tempo, já faz 4, 5 horas que eu fiz a minha última refeição. Então, minha gente, come, mas come de forma consciente, procurando, não é, o que é melhor e mais saudável para vocês, não é? O que é... Deixa eu falar um pouco mais sobre essa relação, não é, da emoção, da fome física, da fome emocional, e de como a gente foi ensinado, não é, a tirar a dor, a trazer prazer com a relação, se relacionando com a comida, não é? Um bebê, quando ele chora, e todos nós fomos bebês um dia, né? Qual é a primeira coisa que a gente oferece? Quem é mãe aqui? Me diz aí, gente, qual é a primeira coisa que a gente oferece? Escreve aí no chat para eu ver, minha gente. Pois é, leite, mamar. Então, assim, a gente primeiro não vai ver, a gente não pensa se a criança está com febre, com dor de barriga, com nada, não. E ela pode estar chorando devido a esses fatores, a fome, frio, o calor, o sono, mas a primeira coisa que a gente vai oferecer, o seio ou a mamadeira, né? E, geralmente, uma das primeiras soluções que a gente vai encontrar também na vida adulta é exato para aplacar um sentimento desagradável, porque é assim que a gente é tratado enquanto criança. Nossas primeiras interações é isso: chorou comida, se entristeceu comida. Então, vamos dizer assim, a comida acaba sendo o nosso primeiro ansiolítico, antidepressivo, né, para lidar com essas sensações desagradáveis, com as nossas primeiras frustrações. E aí, mais tarde, quando essas frustrações afetivas ocorrem, porque ninguém está imune disso, não é? Algumas pessoas tentam se anestesiar desse mal-estar interno também, reativando esse esquema: comida, bem-estar. Eu como para ficar bem. E dependendo do contexto em que isso ocorre, o cérebro ele começa a criar umas outras funções para o alimento, sabe aquela reprogramação que eu falei, que não é só como um objeto de nutrição. O alimento passa a ter a função afetiva. Ele passa a significar afeto, amor, carinho, e se torna uma bengala para a gente tamponar essas angústias, esses problemas que a gente tem. Quantas vezes, minha gente, a gente está com uma dificuldade emocional, a gente briga com o marido, come. Come porque está triste, não é? Come porque teve um dia estressante no trabalho. Ou o dia hoje foi estressante. A gente vai para onde? Para um happy hour, não é? Só que lá no happy hour, ao invés da gente olhar poxa, estou aqui, vou comer uma saladinha, a gente passa correndo, faz o quê? Pede logo uma calabresa com fritas.
A gente sempre acaba escolhendo alimentos mais gordurosos, ricos em sal e rico em açúcar, porque isso tem uma ligação muito grande com a sensação de prazer, o aumento da serotonina que esses alimentos eles trazem para a gente. E a gente, não é, para dar as nossas desculpas, a gente continua, não é, ao invés de tentar procurar entender como é que a gente pode substituir os alimentos, a gente acaba com as nossas, né, como eu já falei, desculpas. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando a gente está nessas deprê, né? Ah, estou deprimido, briguei, o trabalho está estressante, o que é que a gente procura? Principalmente mulher, diz aí. E aí, gente, diz aí o que é que a gente procura? Doce, exatamente, chocolate. Deixa eu contar a vocês, hoje, né, como eu já falei, que eu trabalho com saúde mental, né, a busca por uma medicação que alivie, sem trazer muita sintomatologia para as pessoas, é uma busca constante. E hoje tem sido feito muitos antidepressivos com triptófano, que é uma substância, por exemplo, que é presente no chocolate, sim, nos chocolates mais amargos, mas é muito presente na banana. Agora, ninguém, quando está deprimido, come banana. Vocês já prestaram atenção nisso? Castanha também tem. Ninguém come isso, todo mundo só quer comer doce, chocolate, né? Gordura, bebida alcoólica. A gente não tenta substituir por alimentos mais saudáveis. E a gente desconta, não é? O que a gente devia estar tratando na terapia para ajudar a reprogramar o cérebro, a gente desconta na comida. E o que é que acontece? O corpo vai responder, minha gente. Porque se a gente não consegue... Eu sempre digo assim, se você tem uma dificuldade emocional, você precisa falar sobre ela. Sabe por quê? Porque o que não sai pela boca sai pelo corpo. O nosso corpo fala e a gente adoece. Não é? E muitas vezes o ganho excessivo de peso ele está relacionado a essas questões, porque a gente não trata o que realmente está trazendo as nossas dificuldades, não é, emocionais, e come de forma desenfreada. E aí, minha gente, a gente faz uma ação reversa. A gente coloca muita caloria e não gasta energia. E aí só dá no que é que dá, não é uma população obesa. Né? E agora, eu falei ali da fome fisiológica e da fome emocional. E essas fomes, elas são ativadas por alguns gatilhos, não é que são, na verdade, por alguns alimentos de gatilhos. E aí, algumas pesquisas falam hoje de várias dessas fomes, não é? Que são acionadas por gatilhos. Existe essa fome celular, não é? Essa fome celular não é do aparelho celular, não, viu, gente? É quando as células precisam ser nutridas. Aquela fome física que eu falei, não é? A fome fisiológica. Mas tantas outras são acionadas por esses alimentos que desencadeiam reações psicológicas ou físicas nas pessoas. Geralmente, como eu já falei, isso são alimentos que contêm elevadas quantidades de açúcar, gordura, sal. E quando você percebe que está consumindo esses alimentos, você precisa entender que para que você tenha uma alimentação e uma prática de hábitos alimentares mais saudáveis, você precisa cortar esses alimentos, fugir desses alimentos. Então, a gente precisa prestar atenção aos locais que estimulam esse comer demais. Não é? Por exemplo, quando você vai ao cinema, é quase que impossível, se a gente passar na frente do cinema, a gente não sentir o cheiro da pipoca. Você pode não estar nem com fome, mas você passa a ter vontade de comer. Você não está com fome, você está com vontade. Não é uma necessidade que você tem, não é? E você ainda precisa entender que vontade dá e passa. E é tão interessante que ontem eu estava revendo esse treinamento, né? E eu estava aqui no meu quarto, e o meu filho, né? Eu tenho um Júlio Black, né? Muita gente conhece, meu filho fez assim: mãe, que cheiro é esse? Me deu uma fome de comer pipoca. Ele é péssimo para comer, viu? Aí eu fui no quarto, né? Eu disse, é o quê, Júnior? Aí, quando eu entrei no quarto dele, eu senti o cheiro da pipoca. A vizinha, a gente mora num condomínio, e aí a minha casa, dá para ver a casa da vizinha de trás. E aí ela estava na cozinha, ela disse assim, Sandra, eu já escutei Júnior gritando aí, eu estou fazendo pipoca. Não é? E ele disse, mãe, me deu uma fome de pipoca. Eu não estava com fome. Não é? Foi um gatilho
não é alimentar, que o cheiro da pipoca, essa fome do olfato, fez ele, ativou nele essa vontade de comer, não essa fome, porque com fome ele não estava, porque se ele tiver... Aí começou, mãe, faz uma pipoca, mãe, eu fiquei morrendo de fome agora, mas a fome dele era de comer pipoca, isso não é fome, né? Por exemplo, a fome da boca, muitas vezes a gente vai atrás de um alimento para sentir a textura dele. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de comer coisas doces, mas o único doce que eu gosto, eu não gosto de chocolate, eu não gosto de coisa muito doce, eu gosto de sabores mais ácidos, não é? Tanto que eu só gosto de uma torta se ela tiver morango, se ela tiver limão, se ela tiver maracujá. Mas eu gosto muito da textura do pudim. Então, um doce que eu como é o pudim. Não pelo doce em si, mas pela textura que ele traz. Não é? Já, por exemplo, eu vou dar já aquele tipo torta holandesa, não é aquelas tortas que você, mulher sabe, não é porque cozinha, você também, eu sou fã também do Júnior Black, viu? Que faz aquelas tortas em que você amassa o biscoito, que você molha, não é? E que depois você bota para gelar. Quando eu vou comer, eu sou muito uma pessoa de textura, não é? Então, por exemplo, quando eu vou comer uma bolacha, um biscoito, se ela tiver mole, não tem que me faça comer. Eu não como de jeito nenhum, porque eu busco exatamente isto, não é? Outra coisa, uma fome de audição, fome de ouvido, né? O barulho produzido alimento. Mais uma vez, eu vou trazer a pipoca. Às vezes, quando você escuta a abertura da pipoca, você já relaciona isso. Né? Do mesmo jeito, existe a fome do coração, não é? Que é aquela fome que nos traz que nos traz, nos remete a situações que nos confortam, não é? A lembrar do bolo da casa da nossa avó, não é? Uma comidinha que a nossa mãe faz, não é? A comida daquele restaurante que a gente gosta. O que aqui, gente, eu estou dizendo, não é que você nunca vai comer, nem que é saudável para você ter essas fomes que estão aí, esses alimentos que ativam alguns gatilhos. Mas o que eu estou trazendo para vocês é que vocês precisam identificar quais são esses gatilhos que fazem você comer de forma desenfreada, sem ter fome, só ter vontade, e atrapalha seu processo de emagrecimento, seu objetivo de emagrecer, e faz só você comer besteira, não é? Porque também, se você come, sei lá, 3 barras de chocolate, para você se alimentar de uma salada depois vai ser mais difícil. Então, esses gatilhos, eles devem servir, principalmente quando a gente está no momento, como são esses 21 dias, para a gente dizer o seguinte, eu vou para um restaurante, aquele restaurante do meu petisco favorito. Deixa eu fazer assim, fazer uma meditação, fazer alguma coisa, para dizer o seguinte, eu não vou deixar de ter esse momento de prazer, porque a gente não deve, o nosso corpo precisa o nosso fisiológico, a nossa mente precisa desses momentos de prazer. Isso aí com amigos é um momento de prazer, mas a gente precisa entender, principalmente se a gente está nesses 21 dias, que eu posso sim para um happy hour com os amigos, mas, assim, necessariamente eu não preciso comer aquele petisco cheio de gordura. Eu posso comer uma saladinha. Eu não preciso, não é, depois que eu saio dos 21 dias, até porque eu sei que nenhum desafiante toma nada de álcool. Ninguém toma uma cervejinha, né, nos 21 dias. Eu tenho certeza disso, que vocês são os melhores. E se toma, esquece e volta à dieta de novo, né? Mas não deve fazer isso. Né? Mas depois dos 21 dias, quem gosta de beber? Porque você precisa ir para um happy hour e tomar 10 cervejas. Você pode tomar uma, intercalar com água com gás, com uma água, não é? O que você precisa entender, não é que às vezes esses alimentos, né, que traz esses gatilhos para você ter vontade de comer, você tem que trabalhar eles e evitar. Se você vê, eu estou, do ponto de vista emocional, eu estou assim, bem ferrada. Então, assim, vamos tentar evitar os lugares só se a gente estiver nessa situação que a gente sabe que a gente não vai resistir de jeito nenhum. Pede para... aí a gente vai... deixa eu só fazer aqui, gente, porque os meninos estão brincando aqui. Voltei. Então, assim, eu moro num condomínio, gente, que tem mais de 40 crianças. Pense, o negócio aqui é punk, né? Anderson Murilo, né? Meio desafiante também, né? Foi difícil, mas estamos no foco, né? A gente precisa
iniciar esses hábitos assim. Por exemplo, o Anderson me lembrou muito uma coisa que eu até brinquei na sexta-feira, eu ia dizer, minha gente sextou, que ele me ensinou isso, né? Sextou com S de slentia e S de shake, mas a gente vai segundar com S de slentia e S de shake, né? Então, a gente precisa entender que esses mal-estar internos, a gente não cura com comida, a gente cura na terapia, a gente cura resolvendo os nossos problemas, não é? E se a gente está num momento em que afetivamente a gente não está bem, e que a gente está precisando perder esse peso, e que a gente sabe que a gente não vai segurar, porque a nossa mente ainda ela não está reprogramada de forma certa, é que a gente evita estar nesses lugares, porque se a gente já identificou as tentações que levam a gente a uma comilança desenfreada, a melhor coisa, se a gente não está bem, é manter longe do nosso dia a dia. E com o tempo a gente vai perceber que, por ter evitado, eles já não vão mais parecer tão atrativos, tão irresistíveis a gente. E, como resultado, você verá que seus esforços, assim, para perder peso, eles vão ficar cada vez mais visíveis. E isso também acontece nos 21 dias. Gente, tem gente que bebe todo final de semana, né? Não tô fazendo uma crítica a isso, não, porque se você bebe, você não causa nenhum problema nem para você, nem para sua família, nem para ninguém, e não bebe de forma dependente, não tem problema você tomar sua cervejinha fora dos 21 dias, viu? Durante não, né? Mas, assim, se você passa os 21 dias sem beber, você vai ver o quanto vai ser fácil os outros finais de semana você conseguir alternar um eu bebo, outro não bebo, vocês vão ver isso, né? Então, assim, gente, eu vou fazer uma afirmação para vocês, né? Emoção assumida, ela não vira comida. Somos seres emocionais, complexos, imprevisíveis, criaturas cheias de sentimentos, minha gente. Nós amamos, comemoramos, rimos, choramos, desanimamos, superamos, vivemos os 21 dias. E como é que nós não poderíamos, como seres emocionais, também não ser comedores emocionais? Nós amamos os alimentos. A gente gosta de ir para o nosso restaurante favorito. A comida nos faz se sentir bem. Algum de nós ama cozinhar para os outros. A comida, ela faz parte do dia a dia, mas a gente não pode fazer da comida a bengala para segurar algo que é interno, para tamponar, para tapar as nossas angústias, as nossas tristezas, porque senão a gente só vai fazer uma coisa, engordar, né? E outra coisa que eu vou trazer para uma reflexão de vocês, minha gente, que aí vem da base da neurolinguística. Lembra que tudo que a gente faz Olha aí o Alan, estou tomando chá de lentilha, muito bom, é maravilhoso, nosso chazinho é espetacular, né? Trazendo também para essa questão da neurolinguística, né? O que a gente fala, a nossa reprogramação mental, as nossas crenças, né? A gente até sempre fala muito, né? A gente traz muito isso. Tudo que a gente fala acontece. Cuidado o que você emana, o que você transmite para o universo, porque isso vem até você. Então, eu chamo vocês para parar e para pensar. Perder uma palavra positiva ou negativa? Escreve aí no chat, minha gente. É uma palavra positiva ou negativa? Perder é uma palavra positiva ou negativa? Negativa, não é, gente? Se a gente parar para ver, olha aí, todo mundo está concordando, né? Se a gente parar para ver, a palavra perder, ela sempre vai estar associada a prejuízos ou danos. Portanto, ela não é nada positiva. Perder, o que é que a gente lembra? Perder o emprego, namorada, a saúde, a vida, o dinheiro. O teu cérebro, ele já captou, né, esta ideia de que perder uma palavra negativa há muito tempo. Eu posso te dizer que quando tu ainda era criança, que não era nada interessante para você perder o brinquedo, a chupeta, o desenho infantil, a atenção, o desenho que você mais gostava, a atenção dos seus pais, e de repente você decide fazer o quê? Logo, perder peso, usar essa palavra de perder. Então, assim, vamos parar tudo por aqui, né? Nós somos programados ao longo da vida para ganhar, não é? A gente sempre fala nos ganhos, não é? E ganhar sim. Isso é uma palavra positiva, não é? Como eu já falei, os próprios neurolinguistas, eles apontam isso há muitas décadas. E agora, como é que a gente vai resolver esse dilema? Já que você acabou de saber
que perder peso não é uma expressão muito útil para ser utilizada. A grande sacada, sabe qual é, minha gente? Inverter o perder pelo ganhar. Vai ser muito mais interessante para suas conexões neurais, que elas aconteçam de uma forma mais positiva e que te ajudem nesse processo, você valorizar o que é que você vai ganhar quando emagrecer. Portanto, minha gente, vamos abandonar de vez isso, perder peso. Vamos pensar no que a gente vai ganhar com o emagrecimento. Vocês já notaram qual é a nossa frase do One Fit, a nossa frase, vamos dizer assim, clichê? Não é o peso que você perde, é a vida que você ganha. A gente quer trazer para você que no One Fit, o importante não é os quilos que vão ser eliminados nesses 21 dias, mas a vida, a nova vida que você vai ganhar, não é? E a sua meta, não é? Ela vai se tornar uma realidade desde que você tenha muito claro os ganhos que o peso ideal vai te proporcionar, para que o processo de emagrecimento seja leve e que você consiga ter foco e agir. É fundamental que você se conecte com tudo de bom que o peso desejado irá te oferecer. Uma outra conexão que eu fiz aqui, não é? E, ao invés de você pensar que você vai perder um bolo, uma fatia de bolo, você tenta colocar o que é que você vai ganhar, não é? Um corpo super saudável. Nesse momento, você não está podendo comer uma fatia de bolo, mas esse momento é o agora, não é para sempre, não é? Então, você, nesse momento, vai ganhar um corpo saudável, vai retomar essa forma física, para que você, lá na frente, você possa ir introduzindo, não é, esses elementos, não é, esses alimentos, não é, que você não precisa deixar de comer um bolo de chocolate para o resto da sua vida, não, mas você não precisa comer um bolo inteiro, você pode comer uma fatia direitinha, pequenininha, nos momentos que você vê que você está podendo comer, não quando você está com sobrepeso, não é? E aí, não é, eu proponho para vocês, não é, que vocês possam escrever, não é, o que é que o peso desejado, né, que vocês querem eliminar nesses 21 dias, não é? O que é que ele vai trazer de bom? Vamos fazer esse exercício, pessoal, de colocar no papel, escrever essas anotações, o que é que o peso que eu quero perder. Por exemplo, eu quero perder, eliminar, vamos tirar essa palavra de vez, eliminar. Eu quero eliminar 5 quilos. O que é que isso vai me trazer de bom? Escreve, não é? Escreve mesmo, bota na porta da tua geladeira, não é? Principalmente da geladeira, porque quando a gente está com fome, fome não, né? Quando a gente está com vontade, que vem aquela, ou vamos usar a fome emocional, né? Que a gente vai logo para onde? Para a geladeira. Quando a gente vê lá o que é que a gente vai ganhar, quando aqueles quilos forem eliminados, quando a gente abrir a geladeira, minha gente, eu sempre brinco e digo assim, tá com vontade de comer alguma coisa, essas vontades que vem do nada, abre a geladeira, sempre tem água, toma água, sempre água, até a vontade passar, não é? E aí você vai evitar muito essa questão desses alimentos, não é, de gatilho, que eu já falei. Então, eu vou trazer vocês, não é, agora para uma outra reflexão, não é, que é muito importante. Você deseja ou necessita emagrecer? Você já refletiu sobre isso? Antes que tu você pode dizer assim, Sandra, que confusão, desejo, necessito emagrecer, né? Como é que é isso? Eu vou tentar te explicar um pouco. O desejo, ele está muito mais relacionado com o querer, enquanto que a necessidade, ela está relacionada com a sobrevivência. Por exemplo, se sua saúde está prejudicada, ou se te falta disposição, você tem a necessidade de emagrecer, não é só o desejo, é a necessidade, pois sua vida está em risco. Assim, não é? Muito mais que um simples desejo, você precisa entender que isso é uma forte necessidade, e com necessidade a gente não brinca. Então, assim, eu chamo você, deixa eu beber uma água aqui, não é? E por falar, né, na realidade, né, no que é necessidade, no que a gente precisa neste momento, eu queria que vocês também fizessem esse segundo exercício. Posso contar
com vocês, não é? Qual é o seu peso? A gente pode fazer isso pelo desafio. Qual é o peso que você iniciou o desafio? Qual é o peso que você precisa terminar esse desafio que você estipulou para perder? E o prazo final do desafio? Para quem ainda não está no desafio, mas quer entrar ou ver que tem uma necessidade de ter uma vida mais saudável, já prepara isso para o próximo desafio que a gente vai iniciar em dezembro. Não é? O peso anual, o peso desejado e o prazo. Sabe por quê, minha gente? Tudo na vida tem que ter prazo. A gente tem prazo para pagar a conta, a gente tem prazo para nascer, a gente não passa mais de 9 meses na barriga da nossa mãe, a gente tem prazo para tudo. Não é? E a gente precisa tornar os nossos objetivos em meta. E qual é a nossa meta aqui no desafio? Perder X, eliminar X quilos até tal data. Essa é a meta que a gente vai tentar estabelecer para esse desafio. E aí a gente vai falar um pouco sobre as desculpas, né? Porque tudo é questão de desculpa para a gente não atingir o nosso objetivo. Deixa eu olhar aqui a hora. Shirley, você necessita emagrecer desse Murilo, é mesmo, teve vontade, bebe água, a água passa, tudo passa, enche a barriga de água, não vai fazer mal não, né? E a gente aí tem várias desculpas, né? Mas eu acho bem interessante uma dessas desculpas, que é a seguinte, né? Que é a que a gente mais usa, né? Sabe por que eu vou comer esse prato todinho? Sabe por que eu vou ter que experimentar tudo que tem no domingo na casa da minha mãe, da minha sogra, da minha amiga? Porque se eu não comer, ela vai achar que eu não gostei. Uma outra desculpa que a gente usa muito é que comida saudável é cara. E a pizza que você come, e a cerveja que você toma, e o petisco que você come, também não é caro, não. Se a gente pôr numa balança, vai ser mais ou menos o mesmo valor. A gente pode fazer as nossas comidas. Existem as grandes feiras livres que você vai e compra o alimento, né, e você vai perceber que ele pode até ser mais barato do que uma alimentação de fast food, né? E agora, deixa eu passar rapidinho essa questão do pensar magro e pensar gordo. Não é? É até uma brincadeira que a gente faz, não é? Sobre essas questões. Não é? Quem pensa magro quando tem fome ou vontade de comer? Qualquer vontade que tem um pensamento gordo vai comer logo. Mesmo que tenha acabado de almoçar, ele come mais ainda. Sente vontade e não para de querer comer. Quem pensa magro, pensa assim, eu até gostaria de comer mais um pouquinho, mas eu acabei de comer. Eu não estou com fome. Isso é uma vontade. E deixa essa vontade passar. Vai fazer alguma outra coisa, se distrai e não come. Né? Sobre quem pensa gordo, sobre esse desejo, sobre a tolerância à fome, esse desejo de comer, ele não aguenta, como eu já falei, esperar para a próxima refeição. Dá o desejo, a vontade de comer, ele come. Quem pensa magro, não. Espera para a próxima refeição. Parar de comer. Quem tem um pensamento gordo, minha gente, ele come até esvaziar o prato. E esvazia o prato e come salgadinho, e come sorvete, come chocolate, come tudo exageradamente. Quem pensa magro, ele sabe que bota aquela quantidade de comida suficiente para satisfazer a sua necessidade de fome. Come aquilo e espera o próximo momento, a próxima refeição para comer. Essa questão, como eu disse, do tamanho das porções, eu já falei sobre isso, né? Quem pensa gordo, come, 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 come e não para. Quem pensa magro, consegue ter um limite maior, dimensionar o quanto pode comer para matar a fome, fome fisiológica, não fome emocional. Sobre o bem-estar proporcionado pela comida, gente, quem pensa gordo, se entristece, come, se alegra, come, se separa, come, perde emprego, come, ganha uma promoção, come. Quem pensa magro, ao contrário, não tem nem fome, perde a fome, né, diante das situações emocionais. A gente, nesse processo de emagrecimento, pode chegar um momento que a gente, ao invés de perder o peso de eliminar o peso que a gente quer, a gente não elimine da forma que a gente deseja. Mas quem pensa gordo diz o seguinte: meu Deus, eu sou terrível, eu não consigo fazer nada direito, eu vou comer mais para não, porque não está dando nada certo, eu vou comer mais. Quem pensa magro pensa o seguinte: isso não é nenhuma catástrofe. Eu não perdi o peso que eu desejei agora, mas eu aprendi a comer e eu vou continuar, não é, para chegar ao peso que eu desejo eliminar. Quem pensa gordo, né, que vê uma pessoa magra comendo, diz logo, isso é uma injustiça. Ela come tudo e não engorda, e tudo que eu como eu engordo. Quem pensa magro não está
nem aí para isso, nem se importa, por exemplo, com o que o outro come, se o outro pode comer mais ou menos, até porque o interesse maior dele não é a comida, são outros prazeres. Não é? 21 dias. Quem pensa gordo, pensa logo, pelo amor de Deus, eu estou esperando esses 21 dias acabarem para eu poder comer o que eu quiser, como se tivesse imunizada aos quilos em excesso. Vai vir tudo de novo, minha gente. São 21 dias para a gente fazer uma reprogramação mental, para a gente aprender a comer. Quem pensa magro já entende isso. Eu já aprendi e vou utilizar da forma que eu aprendi. Não precisa ser tão rígido como foi, mas eu já aprendi a comer, eu sei como lidar com os alimentos, é dessa forma que eu vou fazer. Não é? Vou botar aqui uns truques para a gente emagrecer com a cabeça. Né? Mudar o seu pensamento. Pense em saúde e não em dieta. Pense em ganho e não em perda. Assim você vai sempre fazer escolhas alimentares melhores. Tudo que é proibido, a neurolinguística, de novo, leva à compulsão. A palavra proibida é outra coisa. Tudo que é proibido, a gente sempre briga, né? O que é proibido é mais gostoso, e a gente faz, né? Então, para de considerar alimentos proibidos. A gente trabalha com questão de reeducação alimentar. Como sem pressa. Hoje existem muitas teorias que falam disso. Tudo que a gente faz, a gente precisa fazer em contato com nós mesmos, comer, ou andar, não é? Ou a praticar atividades físicas. Quem come muito rápido, o corpo não entende que você está se alimentando. O corpo não sente prazer com esse alimento. O corpo fica preparado para aquela situação de fuga ou luta, de estresse, e aí você não se sacia. Aí vem a fome emocional, porque o seu corpo não vai entender que você se alimentou. Então, comer devagar é essencial, né? Um círculo vicioso. Quando você tiver algum comportamento que não deseja, como comer demais, não se culpa não, não sente e chora não, perdoa que dói menos, minha gente. Faz o seguinte, eu estou lendo aqui, rindo, né? Bacon não é proibido, é inevitável, esses meus desafiantes, né? Quando a gente escapole na dieta, minha gente, a gente escapole na reeducação alimentar, porque a gente é humano. Então, assim, como eu disse, quando escapulir, não sente e chora, não. Aceita que dói menos e foi hoje. Mas o hoje não precisa ser todos os dias. Vai ali, né? Levanta a cabeça, recomeça de novo. Agora não recomeça todo dia errando, não, mesmo. Recomeça de verdade. E buscar alternativas para ter mais prazer. Não é? Relação sexual, leitura, caminhada, exercício físico, tudo são alternativas de trazer prazer para o corpo e a gente necessita disso. Então, não busca só na alimentação, não, minha gente. Então, assim, o que eu quero falar para vocês e deixar muito claro é que o emagrecimento, né, ele se baseia em 3 fatores: reeducação alimentar, atividade física e equilíbrio psicológico. O primeiro lugar, minha gente, quem está falando aqui é uma psicóloga, né? Eu vou puxar sardinha para o meu lado, né? Mas o primeiro lugar que precisamos emagrecer aqui, ó, na mente, é necessário eliminar. Estou falando muito rápido, pessoal. Eliminar os gatilhos que nos fazem comer pela emoção, tomar consciência dos nossos padrões de comportamento, revisar e entender qual é a relação do nosso estado emocional com a comida. Por que a gente se sabota? Por que a gente sabe o que deve comer? Por que a gente sabe como deve seguir a reeducação alimentar e a gente se sabota? Para emagrecer, o tratamento básico consiste na mudança dos hábitos alimentares e da prática de atividade física, ou seja, comer menos e gastar mais energia. Isso todos vocês sabem. Mas, infelizmente, uma coisa é saber e a outra é fazer. A grande maioria das pessoas, ela sabe o que fazer, mas ela não consegue fazer, e a gente já falou sobre isso. Por conta do sistema de crença, da reprogramação mental, e às vezes até se desconhece. A pessoa não tem uma clareza sobre o porquê ela está se sabotando, mas aí existe a terapia para isso. Né? E é nesse ponto, minha gente, que entra a psicologia para ajudar a nutrição e a medicina e os profissionais de educação física, né, nesse processo de emagrecimento. Até porque, minha gente, muitas vezes a gente diz, mas é fisiológico, é genético, é hereditário. 5% só da população que está com sobrepeso ou obesa vem de causas genéticas ou hereditárias. O restante, tudinho, é por um problema nessa tríade: reeducação alimentar, equilíbrio psicológico e atividade física. Não é? E aí, gente, eu queria finalizar aqui, não é, nosso treinamento, não é, em nome de todas essas profissionais,
a doutora Tatiana, que eu brinco, eu chamo de nossa Deusiane, porque ela é linda, ela é maravilhosa, né? A nossa médica, a nossa percursora de todo esse programa, né, do Unifit, a nossa nutricionista, a Renata, não é que chegou a Renata junto com seu esposo Tiago, que nos ajudam muito, né? Eles são aqueles dos vídeos que sempre falam sobre os nossos nutracêuticos, né? A Renata está chegando agora para compor esse time, a Esté, não é com aquele jeitinho baiano, calminho, vem aí para nos ajudar nessa tríade, né, para a gente formar, não é, essa tríade para o emagrecimento, não é, para ajudar vocês. Podem ter certeza que foi de muito coração que a gente fez essa primeira semana no Unifit. Estamos todas nós abertas às sugestões, não é, que vocês tiverem, né, para a gente vai tentar fazer em todos os próximos desafios essa semana no Unifit, trazendo esses treinamentos para ajudar vocês, coach, e ajudar também os desafiantes nesse processo. E o que eu falo em nome deste grupo maravilhosa, dessas mulheres brilhantes, dessas mulheres que estão dispondo do seu tempo único e exclusivamente para ajudar todos vocês, porque assim a gente sempre diz isso, vocês não estão sozinhos, e a gente veio para mostrar que não estão, mas o nosso maior objetivo com esse desafio Unifit, minha gente, é que você não comece uma dieta que acabará um dia, mas que você comece um estilo de vida que dure para sempre. Não é? Eu só tenho a agradecer, não é, a todos vocês que estão aqui, ó, nesse horário conosco, não é, que ficaram até o final do treinamento. Pode, nos grupos, tem o meu telefone, tem as minhas redes sociais, o meu Instagram, Sandra Gó Freitas. Precisou, assim como eu sei que se precisar da Esté, da Renata e da doutora Tatiana, que todo mundo, não é, já precisa, já fala, mas assim, todas nós estamos disponíveis para ajudar vocês no que vocês precisarem. Muito obrigada, um beijo para todos vocês e lembrem-se, reprograma aqui que vocês vão conseguir esse corpo tão desejado, esse reequilíbrio emocional e esse reequilíbrio alimentar para que vocês tenham uma vida plena.